Rafaela, quer começar? Não, eu acho que aquilo que tu disseste é bom. Se quem quiser começar a apresentar e pôr algumas dúvidas para que, neste caso, Valongo e Cascais depois possam direcionar mais as suas apresentações para as questões que cada um tenha e possam falar, sim, se têm experiência já nesta área da participação jovem, se estão a pensar em implementar. Acho que sim, não sei quem é que quer começar. Acho que Valongo e Cascais podiam se apresentar primeiro, então, Sim. e aí depois os brasileiros já falam e apresentam, né? Já contam um pouco qual que é a sua perspectiva em relação a essa questão do orçamento participativo. Uhum. Posso começar? Sim, sim. Não, eu começo por me apresentar antes às pessoas que ainda não conheço, também não me conhecem. Eu vou tentar falar devagar, que é sempre um problema que eu tenho, que depois não me entendem. Portanto, eu estou aqui, eu mais a Gisela Barbosa, que é a minha colega aqui na Câmara Municipal de Valongo. Trabalhamos ambos aqui num departamento muito amplo, com competências desde a educação, ação social, desporto, cultura, também questões da juventude e da cidadania, e portanto, e dentro nesse âmbito, a Gisela até trabalha e lidera também uma equipa da juventude e da cidadania que trabalha estas questões do orçamento participativo jovem. Este projeto, este programa que nós temos já implementado penso que estamos na nona edição, penso que fazemos 10 anos para o ano, 10 anos de orçamentos participativos, e portanto aqui ela vai fazer, a Gisela, uma pequena apresentação idêntica àquela que já foi apresentada há uns tempos atrás, que também em formato Zoom aqui para vários municípios que estiveram presentes na altura, e portanto falar um pouco daquilo que é a nossa experiência. Portanto, nós também já temos, nós e Cascais e outros municípios também, de portugueses, fazem parte da rede das autarquias participativas, que é uma rede nacional de municípios que trabalham estas questões da participação cidadã. E, portanto, que nós tem sido um processo evolutivo, enfim, começamos com poucos projetos, com pouco investimento para esses mesmos projetos, e temos todos os anos avançando nesse sentido, e temos hoje já um orçamento participativo que para este ano vai para os 230 mil euros e que abrange vários orçamentos participativos de várias ordens, desde orçamentos participativos de jovens, de escolas, orçamentos participativos de projetos intergeracionais, e temos este ano pela primeira vez, ou vamos ter este ano pela primeira vez também, um orçamento participativo para projetos de cariz ambiental. O município de Valongo, para quem conhece, fica encostado à cidade do Porto, a segunda maior cidade do país, no norte de Portugal. É um município com cerca de 100 mil habitantes, é um município com território pequeno, mas com muitos habitantes para aquilo que é a realidade portuguesa, e com uma densidade populacional ainda bastante considerável. E, portanto, é esta a nossa realidade. Nós neste momento, como disse, nós temos 230 mil euros alocados aos vários projetos de âmbito do orçamento participativo municipal, e, portanto, eu iria pedir à Gisela, se fosse possível, que fizesse uma apresentação. Se calhar, ela, não sei se ela tem já autorização para poder partilhar a tela, não sei se tem que ser a administradora que tem que permitir isso, ou Priscila, não sei se tem. Posso permitir, mas Gisela, eu acho que talvez seja a hora dela só se apresentar agora, e aí a gente faz a rodada dos brasileiros e depois passa para... Sim, pronto, e é isto, pronto, e cá estamos nós com muito gosto no projeto Inova Juntos, e estamos aqui também a partilhar convosco aquilo que são as nossas experiências, também beber daquilo que são as experiências dos municípios brasileiros. Nós temos a intenção e temos a expectativa de podermos celebrar acordos intermunicipais, enfim, de partilha de informação e de projetos com municípios brasileiros, e, portanto, enfim, este é um caminho que se faz caminhando, e, portanto, estamos sempre disponíveis e de espírito aberto para tudo aquilo que for de interesse, quer do município de Valongo, obviamente, mas também daquilo que for também, aquilo que são expectativas dos nossos parceiros, quer portugueses, quer brasileiros, no âmbito deste contexto. Muito obrigado. Sim, o Dr. Turcato já disse tudo sobre nós. O meu nome é Gisela, eu trabalho na Câmara de Valongo e na área da juventude e cidadania. Estou na gênese do Orçamento Participativo Jovem, portanto estou cá desde o primeiro minuto e conheço este projeto desde as dificuldades de como é que se começa um projeto desta natureza,
como é que se o mantém vivo durante 9 edições, nós estamos a fechar a 9ª edição, e como é que garantimos que este projeto não se vá desenvolvendo ano após ano. Se calhar até mais do que fazermos a apresentação, eu acho que o melhor era depois, daqui um bocadinho, ir respondendo às perguntas que vos surgiram, do que estarmos a repetir a apresentação, mas se quiserem eu posso fazê-lo novamente, não tenho nenhum problema nisso, mas acho que se calhar era mais enriquecedor se eu e a Milu, e pedindo outra vez desculpa, porque na última sessão tive que sair a correr, tinha outra apresentação, e por isso estamos aqui para responder a todas as vossas questões e até para desenvolver dúvidas que vos possam surgir entretanto. Obrigada. Bem, posso me apresentar agora. Sou a Maria Lourdes, da Câmara de Cascais, mas os meus amigos podem me tratar por Milu, portanto todos desde já convidados a tratarem por Milu. Coordeno o projeto do Orçamento Participativo Jovem, que está integrado na nossa divisão de orçamentos participativos, portanto temos os dois, o Orçamento Participativo Geral e o Orçamento Participativo Jovem. É um projeto que me é muito querido pelo lado pedagógico dele, portanto é um formato um bocadinho diferente do Orçamento Participativo de Valongo, que é ótimo, porque podemos complementar, o que permite também quem quer conhecer os orçamentos participativos ver os formatos e as metodologias que mais se adequam ao seu território, aos seus jovens, e estamos disponíveis. Eu concordo aqui com a Gisela no que diz respeito a não estarmos a repetir a apresentação. Se for necessário, até depois podemos partilhá-la, mas se calhar aqui falaríamos um bocadinho, porque o tempo que nós temos para a apresentação depois também é curtinho, e ficamos sempre ali no incumprimento com a Priscila, em termos de minutos, e portanto se calhar conversarmos um bocadinho. Então, vou pedir aos brasileiros que falem também, então, de onde vem e qual é, se tem questões, se já tem dúvidas, enfim, né? Nada muito longo, mas para a gente começar aqui a entender por onde que a gente caminha. Tá, eu posso começar. Então, assim, sou o Bruno, aqui da Prefeitura de Tarumã. Eu tive o prazer de conhecer essa experiência um pouco mais de perto, conversei bastante com a Gisela e com a Rafaela quando elas estiveram aqui no Brasil, e eu tenho conversado com os nossos secretários aqui do município de Tarumã para entender de que maneira a gente consegue trazer a realidade de Portugal para cá, principalmente com relação à legislação. A gente tem algumas dificuldades e algumas coisas que a gente precisa ponderar. E aí até já adianto aqui, está presente também a secretária de saúde, depois ela vai se apresentar aqui da cidade. Então a gente está pensando esse projeto de maneira ampla, ainda a gente não delimitou se vai ser por secretaria, se vai ser uma unidade específica, e qual caminho vai ser seguido. O fato é que a gente gostou muito dessa prática. E a minha grande questão que eu gostaria de registrar é assim, dar uma resumida do projeto para quem, no caso da Elvira, que eu expliquei um pouco mais para ela ter uma noção aí ouvindo de vocês. E se vocês tiverem algum entrave, questão de legislação, que é uma legislação totalmente diferente do Brasil, mas o que foi feito aí com relação à legislação? Posso me apresentar, então, em seguida, depois do Bruno. Bom dia a todos, eu sou Elvira, sou secretária de saúde aqui do município de Tarumã. E aí, assim, estou bastante curiosa para entender como que funcionaria, como é que funciona, qual que é a estratégia que vocês utilizam. Acho que o Bruno já deve ter comentado, a gente tem alguns instrumentos aqui, né? E, na verdade, a minha participação é exatamente para conhecer quais são as diferenças, o que a gente poderia implementar, isso que o Bruno já disse. Obrigada. Hernandes e Sérgio, querem ir? Eu sou Hernandes, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de Marcelino Souza. Eu não assisti à primeira reunião, né, sobre o orçamento participativo. Então, eu estou aqui justamente para aprender mais, tirar as dúvidas, com as dúvidas que tiverem aí, aprender mais um pouco para a gente absorver. Falei com o prefeito, ele ficou muito satisfeito dessa reunião, né? Então, quero ver o que é que eu posso realmente absorver dessa reunião de hoje. Desejar a todos aí um bom dia e um abraço à malta portuguesa.
E a brasileira também. Quer falar, Sr. Hernandes? Um abraço para a gente aí também. Ô, Bruno, gostaria de apresentar aí o professor Sérgio, que deve falar aí ele é de Mucugê. Por favor, professor. Bom dia. O Mucugê fica próximo a Marcionílio Souza e tive notícia desse trabalho por Hernandes e fiquei interessado. Eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, de Políticas Culturais. Não integro o quadro da prefeitura local. Eu faço parte do Conselho de Cultura. A legislação brasileira prevê, no que se refere à cultura, prevê a formação de conselhos municipais de cultura, também Conselho Estadual e Conselho Nacional de Cultura, para aconselhar as prefeituras, né, no caso dos municipais, dar sugestões, e conselho não tem poder decisório, é apenas um conselho que acompanha o trabalho de cultura do município e sugere à prefeitura determinadas ações. Eu acho que é interessante sempre um trabalho voltado para o orçamento participativo, e estou na condição mais de observador aqui, no sentido de que não participei ainda de uma experiência desse tipo de orçamento Ótimo, participativo. bem-vindo. Maria Clara, quer aproveitar e falar também? Oi, pessoal, bom dia. Então, eu estou aqui também representando o município de Marcionílio Souza, na Bahia. Tive a oportunidade de participar da primeira reunião, acho a prática muito interessante, mas também estou como um ouvinte, no sentido do que a gente pode trazer de aprendizado para o nosso município, do ponto de vista inicial do que pode ser esse trabalho. Yolanda ou Alessandra? Bom dia a todas as pessoas presentes e boa tarde aos nossos irmãos portugueses. Cumprimentar Maria de Lourdes, que já teve uma primeira partilha conosco sobre o orçamento participativo jovem. Agradecer a Priscila por mais esse momento formativo e importante. Sou da cidade de Goiás. Estou como secretária municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos, e hoje nós estamos aqui também com o Luiz Fernando, que hoje é assessor de juventude do município. Muito obrigada por esse momento de partilha e aprendizados. Acho que falta Cascavel só. E o Edivaldo, que eu não sei de onde é. Priscila, a Alessandra de Cascavel disse que não... É estava verdade. sem microfone. Escreveu no chat, sim. É verdade. Bom, uma coisa que eu acho que foi todo mundo, sim? O Edivaldo acabou de entrar, ele é secretário aqui de Tarumã também, acho que Tá, ótimo, apresentar. Edivaldo, bem-vindo. Oi, pessoal, bom dia. Sou o Edivaldo, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Tarumã. Prazer estar com vocês aí. Tá. E também tem mais um tarumaense aqui, acho que, se eu não me engano, a Patrícia Dutra, da Secretaria de Educação, ela acabou de entrar. Bem-vinda, Patrícia. Uma coisa que eu queria começar dizendo, gente, é assim, que tem um histórico interessante em relação a essa questão do orçamento participativo, que eu acho que todos sabem, mas talvez alguns não estejam, enfim, não sei se todo mundo sabe, é que o orçamento participativo nasce no Brasil, né? Nasce nos anos 90, em Porto Alegre, e ali se estabelece mais ou menos um modelo, né, de destinar pequenas ou não tão pequenas porções do orçamento municipal para que ele pudesse ser definido pela população. Que aí vai conseguir olhar diretamente para o seu entorno e dizer, olha, aqui isso para nós é prioridade. A novidade disso foi muito interessante no sentido de que ela colocou essa discussão de como se faz o orçamento público na boca do povo, né? As pessoas começaram a ter que lidar com essa questão. Então, tem um papel aí de formação, até de relação com o Estado, né? De conhecimento, como funciona o Estado, como funciona o poder local,
também de uma aproximação das pessoas do funcionamento das prefeituras, das câmaras municipais aí no Brasil. Então, em termos de essa preocupação do Bruno de legislação, acho que o Brasil tem um acúmulo já bastante grande de como resolver essas questões, de como passar isso pelas câmaras municipais, né, como aprovar esse orçamento, que é uma coisa que a gente pode tentar resgatar com certeza, e os portugueses também devem ter seus próprios aprendizados em relação a isso, né? Então, e eu acho que também uma segunda coisa que eu queria lembrar é que o orçamento participativo, mais do que uma metodologia, ele é uma família de metodologias, né? Então, a partir dessa mesma ideia de que podemos transferir para o cidadão a decisão sobre como implementar uma parte dos recursos que estão ali disponíveis no cada ano, ele foi ganhando formatos diferentes nos diferentes lugares. É por isso que, até nas duas experiências que nós temos aqui, ele tem características diferentes. Nós trouxemos outros municípios portugueses que também fazem, né? Lisboa também faz, tal, também vão ter características parecidas, diferentes, o que significa que ele é muito adaptável às necessidades dos locais, né? E que vocês que estão aqui do Brasil possivelmente vão fazer adaptações também para as suas próprias condições e prioridades, né? Acho que isso são importantes para a gente. E aí eu acho que o importante aqui é a gente aproximar do funcionamento da coisa, né? E aí depois acho que a gente pode entrar também na questão da implementação e resgatar, e até se precisar trazer pessoas que já tenham passado por esse caminho no Brasil para ajudar a resolver questões específicas. Só antes da gente continuar, eu tinha... na última reunião, levantado um conjunto de temas que eu acho que pareciam que podiam ser úteis para a gente aprofundar. A minha preocupação é da gente conseguir entrar um pouco mais a fundo nessa questão dos ciclos, do ciclo de implementação, do ciclo de planejamento, do ciclo de votação, como que vocês envolvem os atores, né, no município, quem é envolvido, quando que aprova, porque tem essa questão, né, do orçamento, assim, para ser o orçamento do ano que vem, quando é que começa esse processo? Então, acho que talvez Valongo e Cascais poderiam tentar nos apoiar um pouco nessas grandes questões de organização mesmo, mais do que como a prática funciona, como que se organiza isso dentro da construção aí de um orçamento participativo no ano. Eu acho que a gente podia passar de novo a palavra para vocês. Eu realmente não sei se vale a pena fazer longas apresentações, mas eu não sei se cada um de vocês quiser falar 10, 15 minutos aí sobre isso, e depois aí a gente abre para o debate de novo. Eu não sei se o doutor Turcato quer falar, se quer que eu explique um pouquinho. Não. A apresentação que vamos fazer tem muito a ver com aquilo que nós já fizemos outra vez, enfim, explicar o que é o nosso orçamento participativo, que eu ia pedir então se calhar à Gisela para fazer uma breve apresentação. Nós depois, de facto, no debate, enfim, apesar da legislação portuguesa ser diferente da brasileira, acho que nós podemos falar um pouco sobre aquilo que é o processo de implementação de facto, não é? E de facto também esta questão de preparar o orçamento do ano seguinte em função daquilo que são os projetos aprovados no ano anterior e, portanto, essa mesma implementação, acho que nós podemos depois ser mais específicos depois no debate e respondermos às questões que nos forem colocadas, porque aí sim acho que de facto que se calhar pode ser uma conversa interessante. Mas se concordarem, não sei se a Milu também está, não sei se quem é que quer apresentar primeiro, podemos ser nós, depois a Milu, como queiram, não sei. Pode ser assim? Milu, queres ser a primeira? Queres falar primeiro? Eu vou complementando, se calhar podemos fazer isto até para fazer isto em conjunto. Está bem, podemos fazer em conjunto. O que é que aqui interessava? Nós fizemos outra vez uma apresentação mais genérica, no fundo, do Orçamento Participativo Jovem. O Orçamento Participativo Jovem de Cascais assenta muito na questão pedagógica, como eu vos disse, e nós, todos os anos, nós trabalhamos com 15 escolas. 15 escolas que vão desde o 7º ano, portanto, aqui a ver se eu consigo fazer o comparativo, portanto, a partir dos 11 anos até ao 12º, portanto, até aos 18, 19 anos, dependendo em que velocidade é que estão os alunos. Aqui começa logo uma pequena diferenciação. Nós trabalhamos com uma turma por escola. Ou seja,
apesar de as ideias que nós pedimos que os jovens tragam sejam todos os jovens das escolas, portanto, num universo de 15 mil alunos nessas 15 escolas, nós temos uma turma a trabalhar connosco diretamente dentro dessas 15 escolas. Cada turma é-nos indicada pelas direções das escolas, que podem indicá-las porque são turmas que precisam de um foco maior, são turmas que, por exemplo, não sabem trabalhar em equipa, são turmas que só se dedicam ao estudo e precisam também de ter outra visão e ter outros objetivos, e são as escolas que nos indicam. Em que momento é que nós estamos agora? E aí é um bocadinho diferente do Brasil. Nós estamos agora a iniciar o ano letivo. Nós iniciamos em setembro, em Portugal, no Brasil iniciam em janeiro. Portanto, vão de janeiro a novembro, segundo conversámos com a Yolanda. Nós é de setembro de 2022 até junho, meio de junho de 2023. Portanto, nós trabalhamos com 2 anos civis. Isto interessa também perceber que para nós, no caso de Cascais, às vezes é um bocadinho difícil esta gestão e a gestão financeira, porque nós estamos a trabalhar com 2 anos civis, portanto todo o material que queremos adquirir tem que ser pensado num ano e já prevermos o dinheiro que vamos gastar e planificar para o ano seguinte. E, portanto, andamos aqui contra ciclo, o que nos dá às vezes uma grande dor de cabeça. Por isso é quando a Yolanda dizia o nosso ano letivo é de janeiro a novembro. Epá, isso é que era ótimo para nos facilitar a vida. Portanto, estamos neste momento numa fase do processo, do projeto que se chama o ciclo de decisão, e nós incluímos no ciclo de decisão a preparação, os contactos que fazemos com as escolas, também o trabalho que fazemos com uma empresa de educação não formal, trabalhamos com educação não formal, portanto, estamos neste momento a trabalhar na planificação de uma coisa que se chama sessões em sala de aula. Estas turmas que eu vos falei inicialmente são turmas que vão ser capacitadas para liderança, para organização, para resolução de problemas, para capacidade argumentativa. Portanto, é uma turma que vai trabalhar com os seus pares naquela escola. Portanto, é o que nós chamamos dos nossos embaixadores, porque são eles que fazem o trabalho que nós, por exemplo, a nível do orçamento participativo geral, somos nós que o fazemos. Portanto, aí são os alunos que vão fazer para os seus pares esse trabalho que nós aqui fazemos. E é um trabalho que vai desde prepararem as sessões públicas de participação. Portanto, imaginem um grande evento onde estão 100 e tal alunos, são eles que preparam essas sessões. Preocupam-se com a sala, pedem autorização para a sala, se tem mesas, se tem cadeiras, se tem material, se tem equipamento audiovisual. São eles que distribuem entre eles as suas tarefas, desde aquele que vai apresentar àquele que vai estar a moderar na mesa. Portanto, eles definem pelo seu perfil e por aquilo que gostariam de fazer. Mas eles fazem essas definições, essa distribuição de trabalho, porque nós estamos a formá-los, estamos a capacitá-los. Começamos em outubro e vamos até fevereiro. Em fevereiro começam as sessões públicas de participação. Portanto, nós todas as semanas fazemos capacitação em sala de aula, na disciplina de cidadania e participação. No Brasil penso que há uma outra disciplina que tínhamos conversado, que não é bem, mas é uma disciplina onde também há alguma margem em que pode ser trabalhado estes temas. E, portanto, todas as semanas temos uma sessão. Vamos começar pela apresentação do Orçamento Participativo Jovem e fazer um diagnóstico no que diz respeito a como é que eles se veem ao nível da liderança, da organização, do pensamento crítico. E, portanto, fazermos este primeiro diagnóstico, apresentando o que é o Orçamento Participativo Jovem. A segunda sessão vai ser para trabalhar, a segunda e terceira sessão vai ser para trabalhar as questões relacionadas e os conceitos relacionados com a democracia, representativa, participativa e colaborativa. Vamos também abordar o tema da igualdade de género, vamos abordar o tema dos ODS, e sempre com o que nós inicialmente, e este ano foi uma ideia que surgiu inicialmente, eles identificarem quais são os problemas que os inquietam, fazendo a escala a nível mundial, a nível do país, a nível da sua cidade e a nível do seu local, da sua comunidade. E, portanto, é a partir desses problemas que eles vão identificar que depois todas as outras sessões se vão
encandeando nessa storytelling, como nós costumamos dizer, para eles serem sempre identificados. E vão também ser capacitados, como é lógico, depois para o trabalho que é as sessões públicas de participação. Os jovens são chamados, portanto, o universo todo da escola é chamado em 2 momentos. Portanto, para apresentar as ideias, que são dois tipos de ideias, uma para a escola, para dentro da escola, como é que podem melhorar o espaço escolar. Não tem a ver só com obras, nem com a aquisição de equipamentos, também temos, e lembramos sempre que existem os projetos imateriais, e portanto também é muito interessante quando eles nos propõem ter debates sobre o bullying, ter debates sobre a educação sexual, ter debates e palestras sobre vários temas, ou as turmas que são do ensino profissional pedirem visitas de estudo mais relacionadas com as áreas de mercado e profissionais, perceberem o que é de facto o mundo real. E depois temos também um desafio que lhes fazemos, que é encontrarem propostas, encontrarem ideias para melhorar a comunidade. E a comunidade é tudo o que é dos portões da escola para fora. E aí também aí é nesse momento em que chamamos a todos os alunos da escola. Depois podemos mais para a frente explicar como é que se operacionaliza dentro da escola essas sessões públicas de participação. Depois há outro momento em que eles são chamados, a escola todo o universo de alunos da escola chamados é para a votação. Antes dessa votação há um outro trabalho que é a análise técnica das propostas que, entretanto, passam nestas sessões públicas de participação, e essa análise técnica quem a faz é na mesma esta turma. E esta turma já foi também capacitada e já foi formada para saber analisar as propostas dos seus colegas. A Câmara só faz um tipo de análise técnica, é se for uma intervenção que careça de obra, um telheiro ou, sei lá, uma obra numa casa de banho. Aí somos nós que fazemos a análise técnica, porque eles não têm conhecimento técnico para isso. Sendo que, mesmo não tendo esse conhecimento técnico, quando nós fazemos a visita técnica à escola, aos locais, os representantes da turma que estão envolvidos na análise técnica acompanham-nos. Também é uma forma de aprenderem que, para se fazer um telheiro, é preciso ter o parecer do medidor orçamentista, portanto, ver a questão do metro quadrado e ver a questão dos materiais, e, portanto, eles também aprendem alguma coisa aí. O dia da votação é sempre um dia fantástico, porque eles podem fazer aquilo que veem os pais fazerem quando são o ato eleitoral. Portanto, quando chegam à fila, também estão como os pais, apresentam a sua identificação, dão a descarga os nossos embaixadores, claro, a turma é que está nas mesas de voto, recebem os seus colegas, certificam-se que é aquela pessoa, dão-lhe os boletins de voto, encaminham-nos para as urnas, que são as urnas que nós utilizamos nas eleições gerais, a cabine para fazer o seu voto secreto e entregam e vão, de facto, satisfeitos porque fizeram também o seu direito e o seu dever. Os votos são depois todos verificados pela turma OP Jovem. São eles que fazem depois, têm lá os cargos deles, os presidentes, os coordenadores, portanto, são eles que fazem a contagem dos votos. São eles que preenchem a ata, nós estamos presentes como se fôssemos do governo civil, estamos lá para nos certificarmos que está tudo bem, e no fim eles assinam a ata e mandam-nos os resultados e divulgam esses resultados. Portanto, há aqui, por isso é que eu dizia que é um processo pedagógico que é mais do que a participação que é importante de toda a escola, estamos também a capacitar estes jovens para conseguirem organizar eventos, para terem o tal pensamento crítico, para conseguirem a equipa ultrapassar dificuldades e, portanto, eles vão aos poucos fazendo isso. Eu queria também referir que este projeto, como todos os projetos e programas, tem um regulamento e têm normas, neste caso são normas, porque se fosse regulamento tínhamos que levar à consulta pública. São normas de funcionamento, estas normas foram criadas pelos jovens, também através do acompanhamento de uma empresa de educação não formal. Portanto, foi colocado o projeto, a ideia do projeto, como é que nós poderíamos ter a participação dos jovens num projeto chamado Orçamento Participativo Jovem, e representantes dessas escolas, aliás, na altura começámos com 4 escolas, piloto, fizeram as normas, criaram as normas de raiz. Todos os anos nós fazemos alterações às normas com base na experiência dos alunos. Portanto, reunimos os alunos e questionamos se carece de alterar algum artigo das normas, e temos vindo
a ter sugestões até bastante interessantes da parte dos jovens. E, portanto, este é um normativo que é feito por eles para eles e com o qual eles se sentem confortáveis. Depois terminamos, assim muito rapidamente, porque isto não é só trabalho, terminamos sempre com um encontro final, que este ano que passou passámos a chamá-lo Festival ao Pé Jovem, em que eles se juntam todos. Então são os 350 alunos das 15 escolas, representando as 15 turmas, que se juntam num grande festival e música e divertimento e atividades e muitas dinâmicas. Eu esqueci-me aqui de referir uma coisa, na questão da capacitação. Nós, em novembro, fazemos sempre durante 4 dias e, aliás, dia 21 de novembro é o dia em que vamos receber, tenho o gosto de receber as delegações dos nossos amigos de coração já do Brasil, que vão estar dia 20 do Brasil e de Portugal também. Lá vamos ter os nossos amigos dos municípios portugueses. Numa atividade que é a atividade em que nós juntamos também as turmas todas, são 4 dias, portanto são 4 turmas por dia, em que aí fazemos uma capacitação um bocadinho diferente. Aí é muito mais técnica, em que nós damos workshops, um sobre comunicação, outro sobre votação, outro sobre análise técnica e um sobre sessões públicas de participação. Portanto, todos os alunos das 15 turmas são capacitados para saber fazer qualquer uma destas 4 tarefas. Nós temos sempre as atividades e sempre a explicação feita com base em educação não formal. Eles saem de lá, eles e os professores saem de lá com já uma ideia bastante grande do que é que vão ter que fazer pela frente. É um misto de alegria e de preocupação, porque de facto é um trabalho bastante grande que eles têm pela frente. O que nós também fazemos é formação de professores. Fazemos a formação dos professores que vão estar envolvidos no projeto OPJ. Essa formação é acreditada, os professores depois no fim têm os créditos por ter feito essa formação. É uma formação chamada Participação Cidadã, em que também lhes apresentamos bastantes definições e conceitos sobre participação, também através da educação não formal. E com esses professores fazemos também durante o ano inteiro essa formação, são 25 horas de formação, mas depois também temos outras sessões de esclarecimento. À medida que vamos avançando no projeto, vamos dando essas explicações aos professores. Portanto, no fundo, temos 350 alunos envolvidos, mais 30 professores, 15 escolas. Os nossos técnicos, a nossa equipa é composta por 4 pessoas. Tenho aqui uma pessoinha, vou apresentando aos pouquinhos, portanto, as outras duas, eu tenho 50% a trabalhar, os outros 50% estão de férias. Temos uma equipa alargada que é multidisciplinar, que é importante esta questão. Nós trabalhamos com educação, com juventude e com a comunicação. Portanto, a nossa equipa alargada envolve mais pessoas, portanto, sempre a 100% somos nós, aqui as 4, mas depois, nas várias etapas, nós trabalhamos com o resto da equipa alargada. Até porque é importante ter a participação aqui destas 2 áreas, sobretudo educação e juventude, que também têm uma atividade muito grande e projetos também nas escolas. E a comunicação, é óbvio, a comunicação é transversal a todas as áreas e, portanto, está sempre connosco. E assim, de repente, é o que eu tenho para dizer. Quanto à questão financeira, já agora, quanto à questão financeira, nós, por cada escola, atribuímos o valor de 10.000 euros para implementação do projeto mais votado, sendo que se essa verba não se esgotar no projeto mais votado, e esse projeto tem que ser concretizado de acordo com o que os jovens votaram, e não há cá poupança de dinheiro para depois poder ir a outros projetos a seguir, portanto tem que ser exatamente aquilo que os jovens propuseram, faz 150.000 euros que nós disponibilizamos em termos de orçamento da Câmara, sendo que depois temos todas as outras despesas relacionadas com material de divulgação, as lonas, os cartazes, a produção de boletins de voto, um kit que disponibilizamos às escolas, que tem todo o material, esse kit disponibilizamos há 2 anos, e tem todo o material que eles precisam, sendo que a maior parte desse material nós não repomos,
também para obrigar um bocadinho as escolas a serem sustentáveis na utilização. Portanto, tudo o que é canetas, marcadores, nós fornecemos uma vez e não fornecemos mais. Mas o que diz respeito a lonas, cartazes e t-shirts, isso sim, portanto vai mudando a imagem e isso fica a nosso cargo. Eu agora falar-me passaria ali para a Gisele e para o Ricardo. Ora bem, a Milu apresentou muito, muito bem como é que funciona o orçamento participativo de Cascais, e, portanto, eu não vou repetir nada daquilo que ela falou, ela explicou ali as fases, como é que funciona atualmente o dela, e eu vou voltar um bocadinho atrás, se calhar, e vou pegar nas palavras da Priscila e lembrar que um orçamento participativo é uma ferramenta. E esta ferramenta tem objetivos. Os objetivos passam, primeiro, quando nós falamos para os políticos, nós dizemos, passam por ajudar os políticos a fazerem o trabalho deles da maneira mais fácil possível, que é, eu tenho a certeza que se os políticos pudessem perguntar a todas as pessoas das suas cidades se concordam com uma decisão que eles estavam a pensar tomar, antes de eles a tomarem, eles o fariam, porque assim obteriam logo o consenso da população e garantiam que não havia erros. Como é lógico, isto não é possível. Então, qual é a melhor maneira de nós garantirmos que estamos a ir de encontro ao que a população pretende, sem termos a possibilidade se não temos a possibilidade de perguntar a todos? É perguntar à maioria, ou perguntar a uma maioria representativa. Este é um dos princípios de um orçamento participativo, é deixar que uma maioria representativa possa tomar decisões e possa intervir diretamente na comunidade e no processo de crescimento da região onde estão envolvidos. E este é o princípio por trás da visão do político, que é ter um grupo de pessoas interessadas em ajudá-lo a tomar decisões para a sua comunidade. Costumamos dizer, quando fazemos estas sessões para políticos, só para políticos, nós dizemos a melhor maneira de vocês não cometerem erros é terem a comunidade a dizer-vos aquilo que quer ver implementado. E assim não há possibilidade de erro. Assim, sobre o ponto de vista dos políticos, é isto que é um orçamento participativo, que como a Priscila dizia muito bem, é quando se aloca uma verba do orçamento disponível para um processo de decisão direta da parte dos cidadãos, um processo de participação direta das pessoas na forma de gerir o dinheiro do município. O presidente aparentemente perde a capacidade de tomar decisões sobre esse dinheiro, porque ele passa a ser decidido diretamente pelos cidadãos, mas isto é aparentemente, porque a gestão e a decisão do processo está sempre na mão do município, porque é ele que o executa, ok? Isto é mesmo muito importante. Porquê? Porque se nós percebermos para que é que esta ferramenta existe, vamos perceber que ela realmente tem uma forma de implementação incrível. Como ela é aplicada por quem a gera, isso, como a Priscila também dizia muito bem, pode ser de muitas maneiras. O que é importante? É perceber-se que o caráter é vinculativo, ou seja, para ser um orçamento participativo efetivo, nós temos que efetivamente dar esse poder à população. Ou seja, não é correto nem é justo nós perguntarmos à população o que é que vocês querem que seja implementado com esta verba e depois dizermos, ok, foi muito bonito, não gostei da vossa opinião e portanto não vou executar. Isto não pode acontecer, ok? Portanto, nós temos que estar conscientes que gostemos ou não gostemos daquilo que a população nos está a indicar, do caminho que a população nos está a indicar, a metodologia deve ser no sentido, a lógica deve ser no sentido de virmos a implementar isto. Se nós chegarmos à conclusão que a população está a tomar visões que não fazem muito sentido para nós, nós devemos refletir sobre isso. E devemos refletir no sentido de, ou percebermos que nós se calhar não estamos a conhecer assim tão bem a nossa população, que que foi uma surpresa muito grande perceber aquilo que eles nos estão a pedir, e se calhar nós temos que reformular a nossa maneira de olhar para a população, ou aproveitar esta auscultação para nos atualizarmos e para também irmos trabalhando essa população ativa e esse grupo de pessoas no sentido de, em conjunto connosco, eles perceberem a nossa visão e, quem sabe, na edição seguinte, a forma de trabalhar já não vai ser, ou as soluções apresentadas já não vão ser uma surpresa assim tão grande, nem para eles, nem para nós, ok? Portanto, isto é muito importante nós percebermos que isto é um processo sistémico, ou seja, à medida que os anos vão passando,
a população vai nos dando indicações daquilo que vai necessitando através desta ferramenta do orçamento participativo. E isso é uma mais-valia incrível, ok? No entanto, para algumas pessoas pode ser entendido como uma perda de poder. Não é, acreditem, ao fim de 10 anos a conhecer os orçamentos participativos, quer de Valongo, quer daqui do nosso país, e posso-vos dizer que antes da pandemia havia 118 orçamentos participativos vivos em Portugal, portanto existem muita gente a fazer orçamento participativo, e pelo mundo fora existem centenas e centenas de processos de orçamento participativo e, portanto, não seria muito lógico que todos estes presidentes e todas estas organizações estivessem enganadas no que à perda de poder diz respeito. Como é que se começa um processo destes? Ora, primeiro é preciso perceber que tipo de população é que queremos que trabalhe connosco e por isso definir a população-alvo. Posso-vos dar o exemplo de Valongo. Nós resolvemos começar a trabalhar com a população jovem porque acreditamos que estes jovens influenciam as suas famílias. Quem tem filhos sabe bem como é que é quando um filho chega a casa e diz: "Oh mãe, tem que ser assim porque eu aprendi assim na escola", não é? E portanto nós entendemos que era lógico ou que era possível começarmos a trabalhar com jovens. Cascais também faz isso. No nosso caso, nós começamos a trabalhar com jovens a partir dos 6 anos de idade. Porquê? Porque acreditamos que a partir dos 6 anos, quando eles entram para a escola, eles passam a ter um papel ativo na comunidade, eles passam a ser alunos do Conselho de Valongo. E se eles têm um papel social ativo, nós entendemos que eles devem também passar a ter um papel social ativo no processo de tomada de decisão. E por isso eles podem decidir a partir dessa idade. Podem me perguntar assim: e eles são capazes de tomar decisões? São, à escala deles. Ou seja, uma criança de 6 anos diz-nos quais são as suas necessidades e essas são adaptadas a uma criança de 6 anos. Ou seja, eles conhecem a realidade da escola deles e da envolvente da zona onde vivem. E, portanto, eles vão-nos expressar as necessidades dessa escola e dessa envolvente. Um adulto de 35 anos, que também pode participar no nosso projeto, porque ele vai dos 6 aos 35, naturalmente tem uma visão de vida e do conselho muito mais alargada e por isso já consegue muito mais facilmente apresentar-nos soluções mais macro, mais de acordo com a visão de um adulto de 35 anos, ok? As duas são absolutamente necessárias e muito enriquecedoras para o Presidente da Câmara. Todos os anos recebe dezenas e dezenas e dezenas de propostas, no nosso caso até são centenas de propostas, e tem a oportunidade de analisá-las a todas, e mesmo que elas não cheguem a passar à fase de votação, que depois é o ciclo normal destas propostas, mesmo que elas não cheguem, é uma boa radiografia das necessidades das pessoas do nosso concelho. Então, depois de decidirmos quem é que pode participar, é importante decidirmos o Presidente da Câmara e o seu grupo de decisores, o seu grupo de pessoas à sua volta, técnicos e demais corpo político, é importante decidirem se querem que isto verta para uma área em geral, e por exemplo eu sei que estão aqui elementos da cultura, estão aqui elementos da saúde, da juventude, é importante perceberem se querem se virar para uma categoria específica ou se querem deixar o processo completamente aberto para auscultarem todas as áreas. Nós começamos aqui em Valongo, há 10 anos atrás, nós começamos a ouvir a área escolar e a área extraescolar. Neste momento, como o Dr. Turcato disse muito bem, nós já temos mais duas categorias, que é a categoria gerações, onde nós queremos priorizar projetos que envolvam e dinamizem os vários setores, as várias idades, digamos assim, e gerações do nosso concelho, ou seja, promover projetos intergeracionais, e começaremos a partir de agora a categoria verde. Porquê? Porque entendemos que é muito, muito importante sensibilizar ainda mais os nossos jovens para esta questão da proteção do nosso meio ambiente, mas a verdade é que também o fazemos porque nos últimos anos nós temos vindo a receber muitas propostas dentro destas áreas e por isso, mais uma vez, estamos a ouvir o que a população nos está a dizer e a perceber que é preciso investir na área ambiental, ok? Portanto, depois então de termos com quem é que vamos trabalhar e para onde é que nós queremos trabalhar, há uma parte que é muito complicada para os nossos dirigentes, mas que tem que acontecer, que é que dinheiro, que recursos é que nós vamos alocar a este projeto. E isso depende de vocês. Conheço projetos de sucesso estrondoso em Portugal que envolvem 500 euros e há projetos de milhões.
Portanto, isso não é um problema. A questão, como o seu presidente, o nosso presidente, diz muitas vezes isto, para quem quer começar um orçamento participativo, o dinheiro que vamos alocar é o menor dos problemas. O que interessa é querer começar este projeto. Nós começamos com 10 mil euros há 10 anos atrás e agora temos 230 mil euros. Porquê? Porque percebemos que quanto mais dinheiro alocamos, maiores são os resultados e também maior é o nosso posicionamento face aos resultados, ok? Pronto, depois então nós entendemos que dinheiro temos, com quem queremos trabalhar e para onde é que nos queremos dirigir, é importante percebermos quem é que vai trabalhar neste projeto. No caso de Valongo, o Sr. Presidente decidiu criar uma espécie de um núcleo duro, que está aqui centrado na minha divisão, mas na altura nem sequer divisão havia. Na altura, quando eu comecei no primeiro dia do projeto, eu fui a primeira pessoa a ser alocada a este projeto, e na altura eu fazia parte de um serviço, na altura até era o Serviço da Cultura, e depois ele foi crescendo, e neste momento nós temos 2 pessoas, mais eu, que estou em várias áreas, não é? Mas temos 2 pessoas a trabalhar o ano todo no orçamento participativo. Mas atenção, já temos 10 anos de existência. Quando nós começamos era eu sozinha e estava com outros projetos. Portanto, mais uma vez, a questão do número de pessoas não é uma prioridade. Porquê? Porque vocês podem fazer o que a Milu disse muito bem e que nós também fazemos em Valongo, que é quando nós precisamos de mais pessoas, nós pedimos ajuda às outras áreas dos outros serviços da Câmara Municipal. Quando é que isso acontece? Acontece quando nós, por exemplo, precisamos de ir ter com os nossos jovens, a seguir a esta fase de decisão de como é que se começa um processo participativo, a seguir a esta fase de, ok, nós vamos arrancar, nós definimos as normas e normalmente, na maioria das vezes, este não é um processo participado, é um processo interno, ou seja, não acontece de nós irmos logo para a rua pedir a opinião das outras pessoas de como é que isto se faz. Nós normalmente, o que eu tenho visto nestes 10 anos dos orçamentos participativos é quando alguém quer começar, pede o apoio nestas redes colaborativas ou outras entidades que já avançaram e vai testando se as normas de funcionamento dos outros se adequam às nossas normas. O nosso presidente diz que isto não é copiar, isto é fazer benchmarking, e eu concordo com ele. É adaptarmos a ferramenta que já existe à nossa realidade. Depois disto, então, é a altura de nós dizermos à comunidade: estamos preparados para ouvir as vossas propostas. Nós chamamos a isto a fase da promoção. Esta fase pode ser feita de muitas maneiras. Conheço exemplos aqui em Portugal em que esta fase da promoção e depois também a fase da recepção de propostas é amplamente utilizada com o recurso da paróquia, porque são terras muito pequeninas, terras muito rurais, onde o senhor padre, o dia da missa é o dia em que a maioria da comunidade está reunida, então o senhor padre informa sobre o orçamento participativo. Nas grandes metrópoles, obviamente, não é assim que acontece. É com recurso, por exemplo, a outdoors, ao envio maciço de e-mails, ao recurso de comunicação nas redes sociais. Portanto, há muitas maneiras de se fazer a promoção. Depende daquilo que vocês têm como os vossos recursos, ok? Portanto, há muitas maneiras de se chegar às pessoas. O que é importante é perceber a que pessoas se quer chegar e que recursos é que temos disponíveis. Depois desta fase de promoção, é a fase da recepção das propostas. Nós dizemos às pessoas que tipo de propostas é que nós queremos receber. Mas não podemos ficar sentados na secretária à espera que as propostas caiam. Isto normalmente não funciona muito bem. Nós temos que pensar na melhor maneira de nós chegarmos a estas pessoas. Aqui em Valongo nós fazemos, por exemplo, muitas sessões nas escolas, porque trabalhamos com a população jovem. Então nós vamos às turmas, às escolas, e nós explicamos aos jovens que o Presidente da Câmara lhes entregou um poder incrível. Para vocês terem uma noção, nós há uns anos atrás fazíamos uma peça de teatro que apresentávamos nas escolas, onde nós tínhamos um super-herói que era o Super Cueca. Era mesmo assim que ele se chamava, era o Super Cueca. E o Super Cueca explicava às crianças pequeninas que eles tinham o poder de dizer ao Sr. Presidente da Câmara o que é que se podia fazer para se melhorar o concelho. E estas propostas aparecem, e aparecem de uma forma tão orgânica, que a verdade é que os meninos, quando começam a entrar neste processo, já não precisam que ninguém lhes explique isto todos os anos, eles já sabem como é que isto se começa a processar e, portanto, eles começam a interiorizar isto e a participar. Portanto,
eu costumo brincar com os meus técnicos quando eles se queixam a dizer que está a ser muito difícil, eu digo, os primeiros 20 anos é que custa, depois vai ser fácil. Como nós estamos nos primeiros 10, ainda estamos na fase de aprendizagem, ok? Mas a verdade é que isto faz e isto acontece. Recolhendo as propostas, como dizia a Milu, vimos a fase da análise técnica e nós aqui precisamos da ajuda dos nossos colegas todos da Câmara Municipal. Porquê? Porque recebemos propostas dos mais variados temas, da proteção civil, da saúde, da educação, da logística, do urbanismo, do ambiente, do desporto, da cultura, ou seja, a população, os jovens dizem-nos que tipo de coisas é que querem e nós precisamos de perceber se aquilo é efetivamente realizável com as ferramentas que nós disponibilizamos para cada proposta, 10.000 euros, e serem realizadas de acordo com a lei e as normas de funcionamento, a lei em vigor e as normas de funcionamento. Então nós pedimos a que cada serviço permita que seja escolhido um técnico e esse técnico vai a 4 reuniões connosco, reuniões de 1 a 2 horas, onde nós vemos proposta por proposta e todos juntos nós percebemos se aquelas propostas são viáveis ou não. Depois disso, nós informamos o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador da Juventude, neste caso, no caso de Valongo, sobre as propostas que têm condições de passar e as que não têm condições de passar. Ao mesmo tempo, nós também informamos os proponentes e aquelas propostas que estão ali no limbo, sabem? Que podiam passar, mas que há ali um detalhezinho ou ali uma situação que faz com que a proposta não passe por alguma questão, nós reunimos com o jovem e ajudámo-lo a validar essa proposta. Ajudamos a que a proposta passe a ter viabilidade. O jovem trabalha connosco, portanto, e normalmente atrás do jovem vem um grupo enorme de pessoas, a turma, os pais, a associação de pais, há um conjunto de pessoas que se envolve com aquele jovem, porque percebe que aquele processo pode vir a acontecer e pode vir a ser uma realidade. E, portanto, não estamos a falar de um projeto onde estão 70 pessoas envolvidas. Estamos a falar de um projeto que por ano mexe com centenas e centenas e centenas de pessoas, ok? Esse jovem, então, nós tentamos viabilizar a proposta até ao último momento e chegamos então ao dia em que nós dizemos, ok, das 183 propostas que recebemos, por exemplo, o ano passado, estão 50 em condições de serem viabilizadas. Essas 50 voltam a ser devolvidas aos jovens, é onde nós dizemos, agora, toda a comunidade dos 6 aos 35 anos que resida no concelho de Valongo pode e deve votar nas 3 propostas que considera mais importantes, estas 50 que nós validamos. As 23 propostas mais votadas são executadas na segunda fase deste processo. A primeira fase foi esta, da publicitação até sabermos quem é que são as propostas vencedoras, e a segunda fase é aquilo que nós chamamos a fase da implementação das propostas vencedoras. Se a primeira fase decorre num ano letivo, a segunda fase decorre no ano seguinte até ao início do ano letivo. Percebem? Portanto, nós andamos sempre a correr contra o tempo para que as propostas sejam implementadas rapidamente. E porquê? Porque não há melhor maneira de nós mostrarmos a eficácia do projeto do que termos, imaginem, uma criança de 12 anos a dizer-nos que quer, imaginem, uma biblioteca na sua escola, e durante o ano letivo em que ela faz esta proposta, todas as fases decorrem, portanto, a escola toda envolve-se para conseguir votar nessa proposta, os pais, a comunidade à volta dessa escola envolveram-se para conseguir votar nessa proposta, a proposta ganha, e quando o jovem e toda a comunidade voltam à escola no ano letivo seguinte, a biblioteca está implementada. E, portanto, não há melhor publicidade do que nós chegarmos lá outra vez, neste caso, no nosso caso, em outubro ou novembro, e dizermos, viram a biblioteca? O que é que vocês querem agora? Agora querem um parque infantil? Trabalhem para ele. E durante o ano, desse ano letivo, os jovens todos e aquela comunidade toda estão envolvidos a garantir que são uma das 23 propostas mais votadas para conseguir ver então o seu parque infantil cumprido. De uma forma geral é assim que acontece um orçamento participativo. Agora eu acho que era melhor nós abrirmos às dúvidas, porque de certeza que vocês têm imensas dúvidas. E posso só complementar 2 ou 3 coisas que parece que a Gisela penso que explanou bem, que é o nosso orçamento participativo. Há aqui só 2 questões que eu gostaria só de clarificar.
A primeira é que o nosso orçamento participativo, eu penso que ela passou, mas não sei se foi devidamente entendido, o nosso orçamento participativo é aberto também à comunidade não escolar, dentro dos jovens, mas não à comunidade escolar, a todos os jovens do concelho. E por isso é que nós temos um orçamento participativo para um orçamento participativo não escolar, outro geracional e um quarto ambiental. Portanto, com valores não sei se, portanto, no total são 230 mil euros, mas nós vamos apoiar 3 de cariz ambiental, portanto são 30 mil euros, 70, 130, não é? 70 mil euros para projetos, que dá 7 projetos não escolares, mais 70 mil euros para 7 projetos escolares, mais 60 mil euros para projetos de cariz geracional, portanto, projetos que tenham um envolvimento de jovens e não jovens, não é? E, portanto, e 30 mil euros para 3 projetos de cariz ambiental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pronto, é evidente que depois as votações, há aqui uma nota também que é para dizer, só podem participar, quer como proponentes, quer como eleitores, pessoas que estejam inscritos nas nossas bibliotecas municipais. Eu não sei se a Gisela falou nisso, mas... Não falei. Não fala, pronto. Nós também aproveitamos o facto de termos um orçamento participativo, no sentido também de incentivar, e, portanto, tentarmos impactar junto da população que, pelo menos, se não forem fazer mais nada, vão pelo menos à biblioteca uma vez inscrever-se. E, portanto, pode ser que a partir daí conheçam melhor o caminho e possam ir lá mais vezes e comecem a requisitar livros e a ler. Esta é uma medida, enfim, subreptícia de levar as pessoas a serem potenciais leitores e utilizadores das nossas bibliotecas. Portanto, temos esta condicionante, quer nos promotores, quer nos eleitores. A última questão que eu gostaria de dizer, depois obviamente depois a votação faz de forma online, durante 2 ou 3 meses, portanto há toda aqui uma fase de votação que também está estipulada e que está definida aqui nos nossos parâmetros aqui do regulamento do OPVJ. Aqui só uma nota, é que nós temos outros projetos também que trabalhamos junto com as crianças, que depois culminam nesses projetos com que essas mesmas crianças que nós trabalhamos noutros projetos, eles próprios possam ser promotores de projetos ao PVJ, portanto, ao PJV. Portanto, dou o exemplo, por exemplo, nós somos um município que faz parte da rede internacional das crianças, a cidade das crianças, uma rede internacional que há muitos municípios brasileiros que fazem parte nesta rede, La Città del Bambini, né, que está sediada em Itália, com Antonio Bonucci, e portanto, e nós trabalhamos também, nós temos uma assembleia de crianças, portanto uma assembleia com cerca de 23 crianças, que trabalhamos com eles, com idades muito jovens, em que trabalhamos com as questões da cidadania, em que depois o resultado desse trabalho que nós fazemos com eles, às vezes culminam em propostas ao PVJ. E temos um outro projeto que trabalhamos com nas escolas, aí com crianças e jovens mais crescidos, na casa dos 15 anos, que é a Rede de Perguntadores, que é um projeto que emergiu no âmbito do nosso setor de saúde, aqui no município, em que nós trabalhamos as crianças, esses jovens, no sentido também de os levar a questionar aquilo que os preocupa, questões relacionadas com o ambiente, com a sexualidade, com a questão do bullying, com a questão, enfim, do urbanismo, todas as questões podem caber nesta rede de perguntadores, enfim, criar-lhes o sentido crítico e o sentido de cidadania, em que também, muitas das vezes, a partir daí, também surgem projetos que depois são candidatados ao orçamento participativo. Portanto, este é um projeto que não se esgota em si mesmo, não sei se me faço entender. Nós temos um programa sénior também, que podemos um dia falar sobre ele. Nós temos uma academia sénior, que trabalhamos os séniores, com várias atividades que nós trabalhamos, e portanto também queremos envolver esses séniores também para poderem eles próprios, juntamente no orçamento participativo, apresentarem projetos geracionais e, portanto, que possam também culminar naquilo que é a melhoria da qualidade de vida dos seus territórios. E, portanto, esses projetos, de facto, terminando só o que estava a dizer, são projetos de todo tipo de projetos, de cariz material, mas também de cariz imaterial, tal como falou Milu em Cascais. E, portanto, nós, dentro do possível, nós tentamos promover os 23 projetos mais votados no orçamento, que são 23 porque são 230 mil euros. Se para o ano forem 250 mil euros, serão 25 projetos, portanto, todos eles de 10 mil euros cada um. Pronto, e penso que era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Ninguém se assustem com os valores em euros. É melhor a gente não converter e trabalhar com X mil dinheiros, de forma que
Mas isso eu acho que é uma coisa importante, assim, é menos em relação a quanto dinheiro os projetos valem e mais em relação ao processo que eles permitem. Então, isso é uma das coisas que se adapta dependendo das possibilidades de cada local, né? Então, sem conversões por hoje. Alguém quer falar? Priscila, deixa-me só dizer uma coisa, que era mesmo pegando nisso. O mais importante aqui não tem nada a ver, na maioria das vezes, com o produto final, nem com o dinheiro que investimos. Tem a ver com o que vamos ganhar em termos de envolvimento da comunidade e educação da comunidade para nos ajudar enquanto dirigentes e enquanto técnicos e enquanto eleitos para ajudar a desenvolver a comunidade onde nós estamos envolvidos. Eu julgo que Portugal e Brasil terão o mesmo problema, que é a falta de credibilidade que muitas das vezes a população tem em relação àquilo que nós fazemos. Aqui, muitas das vezes, as pessoas dizem que as pessoas que trabalham na função pública não são os melhores, não são os melhores e não fazem o melhor. Se nós tivermos as pessoas do nosso lado envolvidas e a entenderem como é que se processa, como é que se tomam decisões no município, a entenderem quais são as dificuldades de se tomar determinadas decisões, se as pessoas estiverem habituadas a tomarem elas próprias essas decisões em conjunto connosco, o respeito e a ligação e a própria defesa da comunidade vão ser muito maiores. E é isso que nós temos vindo a sentir, que ao longo destes anos nós vamos construindo um conjunto de jovens que, ano após ano, de forma livre, está envolvido no processo. É claro que eles não estão envolvidos todos os anos da mesma maneira. Toda a gente que tem aqui casamentos duradouros sabe que há anos mais felizes que outros e há anos onde nós estamos mais motivados que outros. Mas todos os anos continuamos a estar lá. E isso acontece também num processo destes, um processo de longa duração. As pessoas vão estando mais envolvidas ou menos envolvidas em função dos seus ciclos pessoais, mas nunca deixam de acreditar no que é viver em comunidade e no que é respeitar o próximo quando se vive em comunidade. Já agora, só porque há pouco estavam a falar de algumas questões e eu, se calhar, podíamos avançar por aí. Nós aqui em Valongo, não sei se em Cascais será igual, nós, em primeiro lugar, Presidente da Câmara aqui em Portugal é o equivalente ao prefeito aí no Brasil. Portanto, quando nós falamos em Presidente de Câmara e vereador, e os vereadores aqui em Portugal são o equivalente aos vossos secretários. Ok? Portanto, os vereadores aqui são os equivalentes aos vossos, ou melhor, os nossos membros da Assembleia Municipal são equivalentes aos vossos vereadores. Portanto, aqui um problema de designação. Nós aqui em Valongo temos uma estrutura orgânica, ou seja, nós temos a nossa Câmara Municipal, que é a Prefeitura aí no Brasil. Nós temos uma estrutura orgânica, portanto, está aqui dividido por departamentos, divisões, unidades, enfim. E nós temos uma divisão, portanto, que é a Gisela que chefia essa divisão, que está inserida no departamento que eu dirijo, que é uma divisão de Juventude e Cidadania. E essa divisão, portanto, há aqui uma estrutura orgânica dentro da estrutura maior, que é a Câmara Municipal, que é a Prefeitura, que trabalha exclusivamente estas questões, as questões relacionadas com a juventude e com a cidadania. E dentro das atribuições e competências dessa divisão está a promoção do orçamento participativo jovem. Que há pouco alguém dizia, legalmente, as questões financeiras, as questões legais, como é que isso funciona? Nós temos todos os anos no nosso orçamento municipal uma verba alocada, uma verba global, como disse há pouco, enfim, não vale a pena estarmos a fazer aqui, enfim, como é que se diz, acertos para o real brasileiro, para enfim, fazer conversão de moeda, não é isto é importante, porque aqui também não é muito dinheiro aqui também, apesar de tudo, apesar de ser muito dinheiro, não é para as necessidades, não é muito dinheiro, mas para dizer o quê? Que nós temos alocado uma verba no orçamento, enfim, e portanto sendo aprovada depois nos órgãos competentes, Câmara Municipal e Assembleia Municipal, o equivalente à vossa Prefeitura e Câmara Municipal, portanto o órgão executivo e órgão deliberativo anualmente, e, portanto, e depois de aprovado esse documento para o ano seguinte, nós podemos trabalhar essa política, ok? Depois, internamente aqui, nós temos que trabalhar dentro da promoção destas políticas. Não existe em Portugal uma legislação específica de promoção de orçamentos participativos. Não há uma lei nacional
que diga assim, olha, lei dos orçamentos participativos, não existe. Nós temos que promover esta política dentro daquilo que já são as leis de funcionamento, leis financeiras, leis administrativas, leis processuais, que já existem para toda a atividade municipal. Lei de contratação pública, por exemplo. Nós, para contratarmos, vamos imaginar que um dos projetos é contratar uma equipe, uma companhia de teatro para andar fazer não sei quantas sessões ao longo do ano nas escolas sobre determinada temática. Nós, para contratar essa companhia de teatro, temos que nos reger pelas regras de contratação pública, por exemplo, para comprar uma caneta ou um computador. É igual, a legislação é a mesma. Não há uma legislação específica para este efeito. E sob o ponto de vista financeiro, também não existe a lei de finanças locais, a lei de contabilidade, de cabimentos, de compromissos, enfim, não existe também lei específica para este efeito. Nós temos é que conseguir promover estes programas, enfim, dentro daquilo que já são as leis existentes, gerais e abstratas, para o funcionamento das autarquias. Não sei se fui claro, enfim, mas pronto, mas se calhar agora será mais fácil responder-vos diretamente a perguntas concretas do que estar aqui a falar em abstrato. E agora, quem se aventura? Bruno, quer fazer sua pergunta sobre a questão da legislação mais claramente? Porque você estava preocupado com isso, né? Não, na verdade, assim... Na verdade, assim, eu assisti toda a outra apresentação, assim, eu já tenho claro mais ou menos o mapa mental de como esse processo acontece, entendo que existe uma diferença grande entre a realidade, né, de legislação entre Brasil e Portugal, mas esse só foi um relato que eu disse, porque, assim, a nossa realidade, eu tenho certeza que é diferente daí. Mas a minha parte, assim, acho que tá bem claro o processo, os desafios que já foram ditos. Eu acredito que a parte de convencimento da comunidade tenha sido o grande X da questão. Eu andei pesquisando materiais, tem alguns que divulgam quanto que começaram de participação e quanto isso vem evoluindo ao longo do tempo. E eu acho que essa seria uma boa partilha, né? Essa estratégia que usaram, como que foi, todo esse crescimento, para que a comunidade realmente entenda essa importância e, mais do que dê a ideia, que depois ela realmente se torne físico ou não, que ela venha ao resultado. Então, assim, que estratégia vocês normalmente utilizam além da divulgação, está nas escolas? Para mim também meio claro, mas tem alguma que vocês falam assim, essa aqui é essencial? Bruno, queres trabalhar com as escolas? Na vossa ideia era trabalhar com a juventude? Não, na verdade aqui em Tarumã, então assim, tem o nosso representante social, tem representante da educação, tem da saúde. A gente tem assim a intenção de pensar um projeto talvez mais amplo, que aí igual vocês colocaram aí, que tem linhas que pegam a comunidade maior. Se a gente não conseguir encontrar esse caminho, penso que pode ser feito de maneira individual. As escolas, porque eu já vi, vocês já têm o público já mapeado, já tem um controle maior de quem participa, de qual a metodologia. Eu entendo que seria um bom começo. Mas Tarumã ainda pensa no modo geral e vamos ver que caminho seguir. Uma coisa que para nós fez sentido desde a primeira hora foi não fecharmos só às escolas, percebes? Ou seja, entrarmos nas escolas para divulgar o projeto, mas não ficamos nas escolas, porque senão corríamos o risco de um dia, se a escola não nos deixasse ir, nós não conseguíamos entrar lá. A nossa maneira, na nossa ótica, a nossa maneira que nós temos de garantir que as pessoas, que os jovens sabem do processo, primeiro foi manter a mesma imagem do logotipo e investir muito na primeira edição no logotipo, para as pessoas perceberem que aquilo é um processo que anda todos os anos. E depois foi criarmos um canal aberto de informação e muita disponibilidade da nossa parte para reuniões presenciais ou em Zoom ou o que for, mas direcionadas às pessoas que nos procuram. Acontece-nos muitas vezes vir um jovem de um sítio qualquer a dizer: eu queria fazer isto, e nós percebemos que aquilo pode ser um projeto da OPJ. Então o jovem entra na Câmara a pedir uma coisa e sai com uma ideia de como é que pode concorrer e trabalhar para que isso se realize. Ou seja, em vez de estar a pedir, vai trabalhar para, percebes? Portanto, isso também resulta, ao longo destes anos, nós sentimos que esta ferramenta é que tem sido mais consistente.
É nós aproveitarmos todas as oportunidades para promovermos o projeto, inclusivamente noutros projetos, como o Dr. Torcato há um bocadinho também falava, mas essencialmente termos esta lógica de isto serve para tudo, porque deixamos de ter pessoas a pedir-nos coisas e passamos a dizer ao jovem: queres? Trabalha. Olha, da minha parte, por exemplo, a minha unidade aqui é de desenvolvimento econômico, inovação da cidade. Então, assim, a gente já tem um contato, já tem assim, uma proximidade com o público que consome esses nossos serviços. Então, nada impede desse projeto ser voltado para a comunidade de empreendedores aqui da cidade e a gente reserva lá uma quantidade, seja algum benefício, por exemplo, no nosso distrito industrial, seja uma palestra, uma capacitação. Então, assim, eu entendo que o benefício de tudo isso é realmente a participação, ouvir a população e realmente ser assertivo com relação à demanda que realmente importa e também colocar a responsabilidade na mão deles, né? No sentido de que deixem de exigir e passem a contribuir. Há aqui uma questão que me parece que é importante também garantir sempre neste processo, que é a transparência do processo. Ou seja, enfim, nós quando, todos os anos, nós levamos as normas, chamamos assim, um regulamento interno de funcionamento do orçamento participativo que vai entrar em vigor no ano seguinte e é aprovado pelos órgãos municipais. E, portanto, define regras de funcionamento que são regras gerais e abstratas. Quer na fase dos proponentes que propõem os projetos, quer depois na fase da votação, que decorre, se eu tiver a dizer alguma maneira, Gisela, por favor, durante 2 ou 3 meses. Eu penso que nós este ano temos nós neste momento temos em votação, está a decorrer neste momento até 31 de outubro, a votação dos orçamentos, neste momento a votação, portanto é importante que, findo esse processo de votação, dos proponentes e depois da votação, seja um processo absolutamente claro. Para quê? Para que as pessoas depois não ponham em causa a legitimidade do programa, ou seja, que de alguma forma que se possa ter canalizado a votação para este ou para aquele projeto. Portanto, o processo tem que ser absolutamente transparente, claro, e as pessoas perceberem que existe boa fé por parte do organismo público que está a promover o processo. Portanto, porque sem isso não, depois será muito mais difícil depois continuarmos a envolver as pessoas no processo, se não houver esta credibilidade do programa. E isso é fundamental. Era uma das questões que eu gostaria aqui de ressalvar. Milo, quer falar antes da Yolanda? Eu se calhar deixava a Yolanda falar, porque depois nós temos aqui mais para as respostas, para acrescentar alguma coisa, mas se calhar era melhor a Yolanda falar primeiro. Então vamos ouvir a Yolanda. Então, peço licença para ficar com o vídeo fechado para poder otimizar a questão da internet. Com relação a tudo isso que foi apresentado, nós já tivemos já uma bilateral com a Maria de Lourdes. Gostei muito da apresentação hoje, que agregou muito da Gisela e do Torquato, no sentido de nós termos estruturas e pensar também formas para que a gente traga o jovem para poder ajudar a pensar e planejar ações que realmente vão atender a realidade deles. E o Bruno de Tarumã trouxe algo bem importante, que nossas realidades elas são bem distintas, enquanto, por exemplo, aqui no município, a partir desse momento agora, nós estamos já, Luiz Fernando, dentro da secretaria, a gente está pensando nessa consolidação da criação de um Conselho Municipal de Juventude, porque nós sabemos que o Conselho, no Brasil, ele é o órgão que ajuda nesse controle, nessa participação social, que isso é muito importante. Então, isso veio muito ao encontro para pensar também ações que o município ele tenha condições. A Priscila fez uma pontuação que é importante para que a gente possa não ficar preso no orçamento, mas de pensar principalmente a formação para que a gente consiga, dentro da estrutura que nós temos, otimizar esse processo de participação do jovem dentro da gestão. Achei que hoje foi muito pontual e colaboro com a ideia do Bruno de nós fazermos essas reuniões bilaterais para ajudar no direcionamento dessa estruturação da normatização, Priscila, que eu acho que é importante normatizar esse processo para que ele se torne algo
mais assim, presente dentro da gestão como uma política pública. E essa normatização ela é necessária. E muito obrigada pela partilha de todos vocês. Milu? Eu não vou acrescentar muito, porque nós temos sempre muita dificuldade, eu e a Gisela, de conseguir compactar tudo neste tipo de reuniões. Até porque, de facto, os nossos projetos diferem ali um bocadinho. Nós temos a participação dos jovens através do OP Jovem, porque damos uma carga pedagógica, e há algumas coisas que me preocupam, que têm a ver, eu já troquei estas impressões também com o Nelson Dias, que tem a ver com até que ponto é que a democracia participativa não se tem vindo a substituir à representativa. Aqui em Portugal nós temos níveis de abstenção bastante elevados, porque as pessoas, de facto, veem esta ferramenta da democracia participativa como uma forma de ver aplicado aquilo que realmente querem na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, e, portanto, nem precisam de votar nos políticos para conseguir isso. Desde que esses políticos tenham a ferramenta de democracia participativa, que, por vezes, se não houver esse cuidado, também pode ser utilizada como uma forma populista, não é? Se não tivermos políticos sérios, e, portanto, atribuem aquela verba e têm a população entretida, mas vão fazendo depois, em paralelo, aquilo que realmente querem. Portanto, há aqui um cuidado que se tem que ter um bocadinho com estas ferramentas de participação, embora elas sejam importantes e fundamentais, mas não devem substituir a democracia representativa. E temos que, de facto, preparar os nossos jovens e cada vez mais lhes dizer que a democracia representativa é importante. Agora vamos lá saber o que é que ela é e como é que nós temos que estar atentos quando fazemos as nossas escolhas. E, portanto, quando nós, em sala de aula, os formamos para a democracia representativa, o primeiro passo que trabalhamos com eles é qual é o contacto que vocês já tiveram com a democracia representativa. E, portanto, todos eles se lembram que quando estão a eleger o seu delegado e o seu delegado de turma, já é um ato de democracia representativa. E quando o fazem e quando optam por escolher o colega que é o mais popular ou que é o mais giro, nem sempre é aquele que depois o representa. Não é? E, portanto, aí também trabalhamos na questão da tal liderança e a tal capacitação. Portanto, nós optámos aqui em Cascais por ter o orçamento participativo geral, que nós dizemos que é o dos grandes, o dos adultos, que já estamos no 11º ano, e criar esta ferramenta, então, para formar e capacitar os mais novos, e para eles terem, de facto, esse pensamento crítico. Portanto, aqui há diferenças entre, e ainda bem que as há, entre as duas ferramentas de orçamentos participativos jovem, de Valongo e de Cascais, mas aquilo que eu também dizia a Yolanda naquela nossa reunião é que aqui o que interessa efetivamente é a metodologia e é a participação, e nós termos a população e as camadas mais jovens a participar, terem pensamento crítico, não se conformarem, mas não se conformarem de uma forma responsável. É por cada problema apresentar uma solução. Não é? Aquilo que a Gisela dizia, assim, senhora, querias? Ok, então vamos trabalhar, nós estamos aqui para ajudar, como é que lá chegamos? O total pensamento crítico, a responsabilidade, o olhar para o território, também com a tal pertença que nós falávamos em Goiás, identidade cultural, é importante nós perceberem o que é o seu território. Portanto, aqui, eu digo, nós estaríamos aqui um fim de semana todo a falar do orçamento participativo jovem, mas não como orçamento participativo jovem, sim como uma metodologia que tem ganhos e ganhos importantes, e eu sou muito contente que já falei com alguns jovens que já passaram por este processo e estão ansiosos por receber as delegações portuguesas e brasileiras no dia 21 para contar o que é que ganharam pessoalmente com esta participação. Não é bem os matraquilhos ou a sala pintada, porque isso passa. Agora, o que não passa é a forma como veem o mundo, como veem o seu país, como veem a sua participação. E como já sabem dizer, eu não concordo com isto, eu sugiro que seja assim. E, portanto, essa é que é a mais-valia destes processos, destes projetos, porque não é mais real, menos real. Não é mais euro, menos euro.
é o que depois se consegue e como é que se consegue ter cidadãos mais participativos, mais conscientes e mais exigentes, que é isso que faz falta aos políticos, é ter cidadãos que exijam e que vão à luta e que vão pedir contas. Aquilo que o Turcato estava a dizer é muito importante, transparência, ter tudo lá publicitado, ter o que é feito, porque quando se chega ao final de um ciclo de implementação e aparece feito, é isso que credibiliza a metodologia e credibiliza o processo. Está feito. E se não estiver feito por algum motivo, temos que explicar a quem propôs que não está feito porque foi preciso fazer um concurso público para então cumprirmos as regras da transparência e do mercado livre, etc. Portanto, ir sempre prestando contas. Agora, não é só aos técnicos que é exigido este prestar contas, nós também temos que, e eu lembro que em Brasília uma das coisas que nós dizíamos no fim, que a nossa palavra-chave era educar, hashtag educar para, e é educar também para uma governança, para uma boa governança. Os nossos políticos têm que perceber que estão ali para prestar contas, eles estão ali, eles não são aquilo, estão, e depois vão-se embora. Temos este equilíbrio que tem que existir entre quem tem que cumprir, quem tem que existir, é um equilíbrio bastante difícil. E é curioso quando há uns tempos perguntavam onde é que nasceu o orçamento participativo no Brasil? Exatamente. Quem é que estragou o orçamento participativo no Brasil? Os políticos. Porque, de facto, este abrir mão do poder é muito difícil. Ninguém quer abrir mão do poder. Não é? E, portanto, aqui estamos nós para ajudar os cidadãos, e nós gostamos muito de começar logo pelos mais pequenos, não é? Porque é educando os mais pequenos que eles se tornam uns cidadãos mais exigentes, é dizer que não faz mal abrir mão. Não tem mal abrir mão, se é para o bem comum. Portanto, no fundo, podíamos estar aqui horas a fio a falar sobre este tema e espero que possamos continuar a falar sobre este tema, que é um tema que nós gostamos muito, e estamos assim disponíveis para tudo o que for preciso. Eu acho que a gente podia, agradecendo essas falas de disponibilidade também, pensar aqui nos minutos finais da reunião se a gente consegue combinar algumas maneiras de seguir. Assim, se eu entendi, Yolanda e Bruno sugeriram algumas reuniões bilaterais, eu acho que elas são ótimas. Acho que a gente precisa ver a disponibilidade dos nossos colegas de fazerem essas reuniões só bilaterais, ou se a gente também tenta mais algum para otimizar o tempo, né? Acho que uma coisa que é muito importante para quem está interessado em caminhar é olhar as normas mesmo. Eu acabei de colocar ali no chat, porque eu acho que deixa muito claro os passos, a questão da fase do planejamento, a fase da implementação e a fase do monitoramento. Não sei se são os ciclos, né? Que na linguagem do orçamento participativo, né? Essa ideia dos ciclos dentro dos projetos, que é uma coisa que precisa ser pensada com muito cuidado, né? Pensando desde o tempo de proposta do orçamento no município, como que isso vai ser, né, inserido na proposta que é mandada pelo Executivo aqui no Brasil para o Legislativo aprovar, como que você precisa de normas aí para garantir que esse dinheiro seja gasto com o orçamento participativo. Acho que isso é uma coisa que a gente pode estudar mais, encontrar mais referências para trazer. Acho que uma segunda coisa, então, acho que tem um caminho que é esse de continuar a conversa bilateral, tem um caminho que é esse de aprofundar algumas coisas que já estão registradas, tem muito texto sobre orçamento participativo, tem inclusive alguns manuais, e eu acho que tem um terceiro caminho que seria, que vai um pouco no que falava a Yolanda, eu acho, que seria a gente fazer o nosso próprio manual, pensando assim, como que a nossa experiência nos ajuda a identificar o que é que precisamos aprender para fazer um orçamento participativo funcionar. Isso eu acho que seria uma coisa simples da gente fazer, que está totalmente dentro dos objetivos e resultados do projeto Inova Juntos, e talvez pudesse ser uma construção desse processo. Eu acho que não é difícil a gente abrir um Google Drive, que as pessoas possam compartilhar, pensar uma estrutura, né? E aí pensar mesmo assim, passo a passo, o que eu preciso planejar para conseguir fazer uma coisa dessa funcionar. E aí a gente poderia também ter algumas apresentações de modelos, né? Por exemplo, tem de metodologias. Certamente, aqui a gente tem um exemplo muito claro de como que essa metodologia pode variar em termos de formato, né? Em Cascais tem um foco mais na formação dos professores, dos estudantes ali, que é muito claro,
Valongo tem uma conexão ali mais clara com outros temas, a questão da idade, das diferentes, enfim, gerações, e eu acho que isso nos mostra bem como é que essa metodologia pode variar e ser usada de diferentes formas. Então, talvez a gente pudesse pensar em fazer esse documento coletivo. Já teve no Inovar Juntos algumas experiências de coisas coletivas, nós da área técnica contribuímos aí com a amarração dessas coisas. E a minha pergunta para vocês é um pouco essa, assim, acho essa proposta de continuar nas reuniões bilaterais muito boas, só queria entender como é que é possível para a gente também não sobrecarregar ninguém, enfim, como que a gente consegue colocar isso dentro das agendas. No caso do Valongo é muito simples, é mandarem-nos um mail e dizer, olha, gostaríamos de falar convosco sobre este assunto. E marcamos, eu, a Gisela, marcamos uma reunião logo nos dias seguintes, enfim, para nós é muito fácil. Nós já partilhamos aí os e-mails, portanto hoje eu partilho o meu, a Gisela também penso que já partilhou, ou se não partilhou vai partilhar, já está, acabou de partilhar. Portanto, por favor, contactem-nos, teremos todo o gosto em colaborar e a reunir individualmente com quem quiser reunir connosco, naturalmente. Connosco Cascais é exatamente o mesmo. Eu acabei de pôr ali o link para as normas do OP Jovem, aprovadas o ano passado, porque nós vamos fazer a revisão das normas este ano, dia 1 de outubro, mas estão aqui as que estão em vigor, já coloquei no chat. E agora coloco aqui também o meu mail. Eu só vou estar de férias na próxima semana, portanto, mas depois podemos ir gerindo esses encontros. Já estou também aqui a colocar. E o ideal, já agora fica a sugestão, como agora já estamos a trabalhar um bocado mais objetivamente, se vocês nos puderem, quando pedirem, quando lançarem a ideia da reunião, se puderem já, de uma forma mais objetiva, olha, nós estávamos a pensar fazer uma coisa deste género, onde é que se encaixa isto na vossa metodologia, para que nós não estejamos sempre a massacrar-vos, no bom sentido, mas a massacrar-vos sempre com a nossa metodologia assim muito linear. Não é? Porque até pode ser que nós, olhando para os vossos desafios, possamos também olhar para o que nós temos, olha, isto resultaria, ou não, ou lançarmos aqui para ser um pouco já mais reuniões de trabalho e não só da nossa teoria para vocês. Porque eu acredito que, de facto, isto dito assim e nunca dizemos tudo, nós podemos depois enviar, e vamos enviar depois tudo o que é publicações nossas, vídeos e etc, para vocês depois verem o que é que nós fazemos, mas se é para criar algo novo convosco, também precisamos de saber o que é concretamente, não é? Ali pelo que o Bruno dizia há bocadinho, já se percebeu que há ali uma capitalização também já do que é feito e como é que se aplica a metodologia, e aí nós estaríamos mais à vontade para vos ajudar, já no concreto mesmo, como já fizemos com a Yolanda e Goiás. A única coisa que eu queria pedir para vocês é que quando vocês mandarem, Rafaela, me ajuda aqui, o que você acha? Quando vocês mandarem os e-mails para marcar, se vocês puderem nos copiar, a minha Rafaela, para a gente poder acompanhar também, porque a gente tem, né, como assessoria técnica dentro do projeto, essa preocupação de contribuir para que essas coisas tenham algum mínimo de formalização também, para isso ficar aí registrado, tá? Então, se vocês puderem fazer isso. Acho que sim, Priscila, eu vou pôr também o meu e-mail aqui no chat. Já agora, só para reforçar o que a Bilu disse, nós fazemos parte da rede de autarquias participativas e no âmbito desta rede o grande objetivo é precisamente ajudarmos uns aos outros a implementarmos metodologias que funcionem e que permitam que as pessoas participem de uma forma mais consciente, mais séria, mais envolvida na construção da comunidade. Claro que o OPJ, os orçamentos participativos, os OPs, estão na crista da onda desde sempre e, portanto, é o grande grosso destas nossas conversas. Mas é exatamente isto que acontece, é quando uma entidade, pode ser um município, pode ser uma comissão, uma instituição, uma organização, uma universidade, não interessa, quando alguém que detém um poder sobre uma determinada área e tem um orçamento para gerir e quer pedir a opinião das pessoas que gere para tomar essa decisão, isso pode ser um orçamento participativo. E quando alguém quer começar um processo,
pede-nos ajuda e costuma ser exatamente como a Milu estava a dizer, ou seja, em vez de nós estarmos constantemente a dizer o que é que nós fazemos, as pessoas começam-nos a dizer, olhem, eu quero fazer isto, e nós começamos a trabalhar com que ferramentas, com que pessoas, com que equipamentos, com que informações, com que tempos, e começamos a construir a ferramenta lado a lado, porque assim é mais fácil, porque vocês estão mais acompanhados. Foi assim que aconteceu comigo. Posso-vos dizer que o primeiro orçamento participativo de que eu ouvi uma apresentação foi precisamente o de Cascais, tinha um ano antes, foi um ano antes da implementação do nosso, e aprendi muito com os colegas. E é isso que nós temos vindo a fazer ao longo dos anos, é ajudar também os outros colegas a envolverem-se. Portanto, o ideal é, ok, nós queremos começar, não sabemos é por onde, mas temos esta ideia e nós começamos a trabalhar em cima dessa ideia, está bem? Deixem-me só aqui acrescentar uma coisa, que há bocadinho também o Turcato lançou para outros projetos. É que, dependendo do que é pretendido por cada município, ou por cada associação, ou por cada grupo, até pode nem ser o orçamento participativo jovem o que se aplica, não é? Nós temos aqui em Cascais, por exemplo, a Voz dos Jovens, que não tem a ver diretamente com o orçamento, tem a ver com o que os jovens do secundário, o que é que os preocupa, o que é que eles mudariam, não é? E é muito usual nem sequer ter a ver com implementações físicas de coisas. A última vez que nós tivemos o projeto, eles falaram no que mudariam no sistema de ensino em Portugal e fizeram sugestões aí até para o nosso governo nacional e algumas foram até aplicadas. O que nós propomos é um outro projeto que é feito com o Instituto de Gestão do Ordenamento do Território, em que vão buscar também, junto das escolas que têm a disciplina de Geografia, o que é que mudariam no seu território em Cascais e com propostas de sustentabilidade. Portanto, aqui o foco principal, e acho que é o por base de tudo, é a participação. São metodologias de participação. E depois nós vamos vendo o que é que se adequa mais, se é um orçamento participativo jovem, como o de Valongo, ou como de Cascais, ou como de Lisboa, ou se é uma voz dos jovens. Há bocadinho a Yolanda falava sobre o Conselho Municipal de Assuntos da Juventude. Aí, no fundo, é um conselho que tem outras entidades, nós cá em Portugal também temos, que junta alguns grupos de jovens, e é uma forma também de participação. Não é vinculativa, mas é consultiva, mas é uma forma de participação. Não é? Portanto, só depois de nós conversarmos um bocadinho, olha, esta metodologia se calhar, ou então um misto de metodologias, olha, esta metodologia mais um bocadinho daquela, dava o ideal para que vocês precisam. E até nós nos podemos depois lembrar, mediante aquilo que vocês estão a pensar fazer nos vossos municípios e associações, também algumas coisas que não nos tínhamos lembrado para nós próprios. Que às vezes estamos aqui um bocadinho parados e ouvindo também os outros é ótimo para nós evoluirmos. Por hoje temos ainda o Torcato e o Hernandes para falar, e eu acho que a gente podia realmente ir caminhando para encerrar. Posso? É muito rápido. Eu levantei a mão no seguimento daquilo que a Milu estava a dizer e ela acabou depois, no final da sua intervenção, ter dito aquilo que eu ia dizer quando levantei a mão. Tem a ver com o facto da circunstância de nós termos, e vocês também têm, com certeza no Brasil, outras metodologias de participação além daquilo que é o orçamento participativo jovem. Eu ia falar, por exemplo, dos conselhos municipais de juventude, que são criados por lei em cada município. Portanto, a lei determina que se criem conselhos municipais de juventude em cada território, e esses conselhos municipais de juventude, apesar de serem consultivos, tal como o Sérgio Faria está cá também como conselho consultivo, e esse também é um conselho consultivo, mas, por exemplo, por força da lei, emite um parecer sobre aquilo que são os orçamentos municipais que são aprovados nos órgãos de cada município. Portanto, enfim, há aqui todo um conjunto de outras metodologias que podem ser envolvidas para a participação cidadã. Por exemplo, nós aqui em Valongo, e este é apenas um projeto que nós temos que um dia gostaríamos de partilhar mais convosco, tem a ver com um projeto Eu Conto, que é um orçamento participativo
direcionado para os trabalhadores do município de Valongo. Portanto, os municípios de Valongo, há um programa que está direcionado para eles, em que eles podem propor e podem votar um projeto que todos os anos é aprovado para criar as melhores condições de trabalho dos trabalhadores. Por exemplo, um projeto direcionado só para os trabalhadores do município, mas que se calhar também seria interessante um dia podermos partilhar. Uma outra forma, e aqui tem muito a ver com aquilo que a Milu dizia há pouco, daquilo que é a democracia participativa, da democracia representativa, por exemplo, enfim, todos nós percebemos que os nossos políticos são um reflexo do povo que os elege, e não o contrário, não é? Portanto, os políticos são reflexos do povo, e não o povo é que é o reflexo dos políticos, não é isso? E, portanto, compete também aos políticos também desenvolverem aqui um conjunto de ações de forma a tornar mais transparente a sua atividade enquanto decisores políticos, no sentido de transparente e divulgar de uma forma muito mais clara aquilo que é a sua ação governativa, de forma a também criar este sentido crítico e esta cidadania participativa e esta aproximação entre os eleitos e os eleitores, para que possamos ter aqui um ecossistema mais favorável e mais saudável naquilo que é o relacionamento entre eleitos e eleitores. Dou um exemplo e com isto termino, uma metodologia que nós também temos aqui no município de Valongo, que é o projeto Quanto Custa, que está, se forem aos nossos sites do município, está lá. Portanto, todas as atividades que o município desenvolve, todas as atividades, quando digo todas, é todas, estão lá descritas, todos os eventos que o município desenvolve, todas as obras que o município promove, todo tipo de atividades que o município promove, existe lá um linkzinho em que as pessoas, se quiserem, sabem quanto custa, quanto custou a contratação disto, tudo aquilo, quantas pessoas estão envolvidas, quanto custou a hora, quantas viaturas estão envolvidas, portanto, todo o custo direto e indireto de cada atividade está lá disponível para quem quiser consultar. E esta forma é uma forma também de nós, ao disponibilizarmos a informação desta maneira, nós estamos dispostos também a que as pessoas, sabendo aquilo que é a nossa atuação, poderem elas próprias também ter uma visão mais crítica e poderem ter aqui esta disponibilidade de confrontar os eleitos daquilo que é a sua ação governativa. E, portanto, há aqui várias formas de nós podermos, de facto, aproximar os cidadãos dos eleitos e os eleitos dos cidadãos e, portanto, tentar aqui promover políticas de promoção cidadã que são muito importantes para que as coisas, para que tenhamos uma sociedade muito mais exigente. Agora há uma coisa que nos termino de vez, é que a democracia participativa não substitui a democracia representativa. Tem que haver aqui uma complementaridade equilibrada entre ambas. Muito obrigado. Hernandes? Parabéns aí à finalização do Torquato, quando ele disse que o político é um reflexo do povo. E também Milu fechou com chave de ouro e eu entendi tudinho. É de educar, educar e educar, né? Então, vocês fizeram história ao longo desses 10 anos, né? E a Gisela falou aí, né, que começou um ano depois de Cascais e fala com esse entusiasmo todo, né? Então, e nós estamos dando os primeiros passos, né? Então, para mim, aumenta muito a minha responsabilidade enquanto cidadão. Estou aqui no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, quando nós não temos realmente uma ouvidoria para a população. O orçamento participativo aqui é feito no escritório de contabilidade, isso a nível de região, e que esse orçamento participativo é vendido para vários municípios, né? Mas, a partir do nosso contato com o Inova Juntos, nós chamamos realmente, questionamos isso aí, e pela primeira vez, pelo menos, houve as secretarias municipais foram ouvidas nesse planejamento plurianual. Então, de certa forma, nós demos um passo, é muito importante, porque pelo menos não saiu de um escritório de contabilidade, né? De uma certa forma, a comunidade foi ouvida, e a partir desse aprendizado com todos vocês, Portugal, aqui um dos candidatos à presidência falou que gostaria que nós estivéssemos daqui a 20 anos no nível de Portugal. Portugal tem uma das qualidades de vida melhores do mundo, né? Mas essa questão do educar para participar é muito importante, porque aqui nós temos conselhos também.
mas só que os conselhos, quando a população é convidada, a sociedade civil é convidada para participar, normalmente não vão. Não vão porque não estão educados para isso. Então, parabéns aí a vocês nesse trabalho com a meninada, desde 6 anos. Eu achei até muito tenra a idade, mas é isso aí. Eles já opinam realmente. E essa educação em participar é que vão fazer os conselhos adultos serem realmente efetivos na participação. Então, eu só tenho a agradecer a esse encontro, não é? E vamos realmente precisar de vocês para a gente realmente estruturar esses nossos conselhos, tanto de jovens e os conselhos que já existem também. Então, só tenho que agradecer, muito obrigado a todos e um abraço fraterno a todos vocês aí. Muita saudade. Obrigada, gente. Acho que com as palavras do Hernandes a gente fecha. Acho que a gente também tem experiências de conselhos no Brasil, e aí a gente tem que lembrar que a gente também pode fazer trocas aqui internas, Claro, né? claro. E nós também queremos ouvir aquilo que são as boas práticas dos municípios brasileiros. Acho que também está na hora de fazer o processo ao contrário, não é? Certamente. Claro Inclusive, eu tenho aqui uma tarefa de conversar com a Yolanda para pedir para ela falar num outro evento. Yolanda, se você puder ficar aí no finalzinho para a gente conversar. Mas acho que é isso, gente. Vamos seguindo e vamos... E dizer ao Hernandes, eu peço desculpa, Priscila, dizer ao Hernandes que nós, Portugal, não somos isso tudo que você disse que nós somos. Nós não somos esse exemplo de democracia, de desenvolvimento que você é. O Hernandes esteve cá há 30 anos e, portanto, quando vier cá estamos um bocadinho melhores, mas não estamos tão bem como disse. Enfim, vamos estando. É assim. À boa maneira dos povos latinos, vamos estando. Mas há 30 anos que vocês já têm o Ministério da Juventude. Sim, uma Secretaria de Estado, sim. Sim, uma Secretaria de Estado, sim. Priscila, eu queria só fechar, que tem o nosso educador Paulo Freire, né, ele fala isso muito. Quando o oprimido ele não tem a formação, e uma formação emancipadora, como você falou, crítica, o sonho dele é ser opressor. Então, que a gente possa, né, como o Torquato, Maria de Lourdes, Gisela e o Hernandes muito bem colocou no final, eu acredito que uma das principais ferramentas que nós vamos ter nesse processo de criação de OPJ no Brasil é a formação, e uma formação continuada, para capacitar jovens que sejam críticos e que tenham essa consciência que eles precisam da educação para emanciparem. Maravilha, Yolanda, muito bom. Gente, olha, tem a Jéssica essa é a Yolanda que está aqui também. Essa é a Yolanda que nós todos conhecemos. Parabéns. Maravilhosa. A Jéssica, que também apareceu aqui, tá aqui na reunião desde o começo, está quietinha. Jéssica, quer falar alguma coisa antes da gente ir embora? Estão me ouvindo? Prazer a todos. Agradeço a possibilidade de participação do grupo. E assim, interessante os projetos que foram desenvolvidos, até em conversas com o pessoal da equipe do Inova, né? Apontando a realidade do município de Garapava, a gente vê uma aplicabilidade enorme também do orçamento participativo jovem, que é o principal foco, né? Os jovens precisam fazer a reivindicação daquilo que eles pretendem para o futuro, e a gente precisa dar uma atenção, um olhar principal para eles. No município de Garapava, nós já trabalhamos com o orçamento participativo da comunidade em geral, mas acho interessante fazer esse destaque. Nós já temos um conselho municipal de juventude, até mesmo porque, com programas de governo, vai ter uma instalação física, de um espaço físico da Casa da Juventude, mas o espaço físico não sendo agregado com projetos e ações e políticas públicas efetivas para esses jovens, não teria validade. Isso é bom já para a gente projetar para o ano seguinte e demais gestões, inclusive, essa participação maior, né? E eu agora vou aprofundar, inclusive, com os materiais disponibilizados aí por vocês,
para que nós possamos replicar essas boas práticas, né? Agradeço mais uma vez a possibilidade de participação e as contribuições que o projeto Inova Juntos nos possibilita. Obrigada, Jéssica. Gente, acho que é isso. Vamos ficar por aqui e nos falamos em breve. Um grande abraço. Bem, gosto em vê-los a todos. Foi um Até a prazer, próxima. obrigada. Abraço, Até abraço. breve. Obrigada, Até breve. Vira. Tchau, tchau. Até breve. Um abraço. Tchau, tchau. Vou encerrar. Rafaela, você quer falar comigo? Vou encerrar. Beijo, tchau.